E bom, tô passando aqui no começo do vídeo rapidinho pra dizer a vocês que caso você tenha intenção de estar apoiando o canal, basicamente você pode fazer isso se tornando um membro. Então eu vou deixar o link na descrição pra vocês, você pode se tornar um membro por R$ 4,99 e além disso você vai estar tendo acesso à versão dos vídeos sem anúncio, que é exclusivo pra membros. E bom, além disso eu gostaria de pedir a vocês também pra deixar o like nesse vídeo, hypar e também comentar pedindo pela próxima parte, tá? Isso ajuda pra caramba, então faz isso aí rapidinho e bora começar o vídeo. Esse protagonista simplesmente presenciou o fim do mundo. Após ter invadido uma das dungeons que a humanidade considerou impossível, ele acabou ficando sozinho. E por conta disso, ele teve de enfrentar monstros que pareciam não ter fim. De repente, um dos monstros quebra a espada do protagonista usando os dentes. Vemos que ele fica totalmente perplexo, então o monstro atinge ele e ele acaba sendo arremessado pra longe. Vemos que ele se levanta e o monstro parte pra cima dele no mesmo segundo. Mas então, o protagonista usa seus poderes e consegue perfurar a garganta do monstro. Ele olha pra trás com um olhar sombrio e se pergunta se estavam todos mortos. Então vemos que ele pega uma espada do chão e diz que não tem mais volta e ele vai ter que enfrentar o boss sozinho. Após isso, ele entra na sala do boss e de repente um olho gigante surge na frente do protagonista. Nesse mesmo instante, ele acaba sendo perfurado e arremessado sem qualquer chance de reação. Ele termina com seu corpo se chocando contra a parede. Então após isso, ele simplesmente sorri, dizendo que então é assim que ele vai morrer. Ele pensa que a humanidade não tem a mínima chance contra aquela aberração, mas apesar de estar à beira da morte, ele pensa que foi o único capaz de chegar tão longe. De repente, surge uma mulher chorando e dizendo a ele que não deve morrer. Nesse momento, o protagonista observa ela com os olhos semicerrados, chamando ela de Li Yojong e perguntando se ainda estava viva. Ela tenta curar o protagonista e ele pergunta o que ela está fazendo e ela deve se apressar e escapar imediatamente. Nesse momento, ela grita dizendo a ele para calar a boca, porque ela vai salvá-lo. Então ela pensa consigo mesma que as feridas dele são muito profundas e é um milagre que ainda esteja vivo. Ela pensa na palavra milagre e imagina que se for capaz de criar um, ela poderia conseguir salvá-lo. Após isso, vemos ele quase sem vida, pensando que esse é o fim e a sua promessa de se vingar dos monstros vai acabar desse jeito. Ele pensa que não tem arrependimentos, mas está preocupado com ela porque vai abandoná-la. Então vemos que ele se lamenta, pensando que sente muito por não tê-la tratado bem. Ele se lembra que não teve nenhum laço duradouro, mas está preocupado com aquela pirralha que acabou de se tornar uma adulta nesse mundo cruel. Após isso, a mulher grita, dizendo que não vai deixar ele morrer, mesmo que ela tenha que voltar no tempo. E ela diz que irá salvá-lo, custe o que custar. Após isso, nos é mostrado o protagonista envolto por uma luz dourada e de repente, o protagonista ouve pessoas chamando pelo nome Yeonha. Nos é mostrado uma mulher dizendo que ele acordou, então nos é mostrado uma criança. E ele se pergunta se está tendo um flashback. A mulher diz a ele que é sua mãe e o homem que estava ali diz que é o seu pai. Então o homem pergunta a ele se acordou porque queria vê-lo. Nesse momento, a criança segura a mão da mãe e ela sorri pra ele. Então ele pensa que não é um flashback, já que ele é capaz de mover o seu corpo. Nesse momento, ele pensa consigo mesmo que ele não morreu, mas sim retornou pra quando ele tinha 1 ano de idade. O protagonista pensa que deveria ser impossível voltar no tempo, mas ele pensa que se for o dom do milagre da Li Yojong, deve haver uma chance disso se tornar possível. O protagonista pensa que ele nunca imaginou poder ver seus pais novamente, porque ambos foram mortos em um ataque de monstros quando ele tinha 6 anos. Ele pensa que recebeu uma segunda chance e dessa vez, com suas mãos, ele deve mudar o futuro. Ele pensa que apesar de ter mantido suas memórias, agora ele é apenas um bebê. E em outras palavras, ele não consegue fazer nada além de cagar, comer e dormir. Então ele pensa que finalmente teve uma chance de liberdade e ele agora consegue rolar. Após isso, vemos uma garotinha dizendo a ele que ele consegue. Nos é dito que aquela é a No Euna e ela é sua irmã mais velha, de 4 anos de idade. Ele pensa que tem menos memórias com ela do que com seus pais, mas ele pode se lembrar claramente do dia em que ele perdeu a sua família para aquele monstro. Após isso, vemos ela dizendo que ele conseguiu rolar e ela abraça ele, dizendo que ele arrasou. Algum tempo depois, nos é mostrado ele pensando que a mana está por todo lugar, mesmo que em pequenas quantidades. E ele se lembra que antes da regressão enfrentou diversas dificuldades por possuir pouca mana. É por esse motivo que dessa vez ele deve coletar o máximo que ele conseguir. Após isso, a irmã dele pergunta o que é que ele está fazendo. Então o protagonista pensa que descobriu que a sua irmã possui uma quantidade monstruosa de mana. Ele pensa que se alguém tem mana demais, pode acabar entrando em estado de psicose de mana. E isso pode prejudicar sua saúde, e é por isso que ele vai ajudá-la a lidar com isso. Após isso, temos um time skip e nos é mostrado o protagonista com 4 anos de idade. Ele pensa que agora é capaz de andar e falar, e o tempo que ele passa dentro de casa tem diminuído. Nos é mostrado a irmã dele dizendo que hoje ela trouxe o Yeonha e as crianças dizem oi pra ele. O protagonista pensa que ela não era só popular com as crianças, mas com todos do bairro. Então vemos que uma garota chama ele e pergunta por que ele veio. O protagonista diz que foi arrastado pela sua irmã e chama a garota de Min de Palito. Ela diz aos berros que já disse a ele pra não chamar ela desse jeito. Então ele diz a ela que deveria ficar quieta, já que ele só viu um palito e resolveu chamar ele. A outra garota pergunta do que vão brincar e o protagonista pensa que isso é uma tortura, já que a sua idade mental é de 36 anos. A irmã dele diz que é a sua primeira vez brincando de pique-esconde e ela diz que vai ensinar como se brinca. Então o protagonista pensa que não é tão ruim ver ela sorrindo assim. Após isso, vemos o protagonista dizendo que estava cheio de terra e a irmã dele pergunta se não foi divertido. Ele diz que ele se divertiu um pouco, mas de repente nos é mostrado um cão bastante agressivo. O protagonista se pergunta se aquele é um cachorro selvagem. Então a irmã dele tenta protegê-lo e ela diz com a voz trêmula que está tudo bem e ela vai protegê-lo. Nesse momento, o protagonista se lembra do acidente que aconteceu com seus pais. Então ele se lembra que naquele tempo não pôde fazer nada, mas dessa vez as coisas serão diferentes. Após isso, o protagonista libera sua mana e diz ao cachorro que ele deve sumir dali. Então vemos que o cachorro realmente foge e ele respira aliviado. A irmã dele pergunta se por acaso aquilo era mana e ela pede a ele para ensinar isso pra ela. O protagonista pergunta a ela se não deveria estar assustada. Então ele diz que concorda em ensinar ela a usar mana
Mana, porque ele já planejava fazer isso desde o começo. Ele pensa que deve proteger aquele sorriso até o fim, e antes da regressão, sua família foi atacada quando ele tinha 6 anos, e ele pensa que pra mudar isso, ele fará qualquer coisa. Após isso, nos é mostrado ele ensinando sua irmã a usar Mana. Então ele diz a ela que não é assim que se faz, e ela tem que colocar a mesma quantidade de força na mesma direção pra manter o equilíbrio. Então a irmã dele diz que ainda assim é muito difícil. O protagonista pensa que ela nasceu abençoada pela Mana, mas ela não tem talento algum pra poder controlá-la. Então ele pensa que de certa forma o mundo é um lugar justo. Vemos então que a irmã dele diz a ele que deve apenas esperar, e ela definitivamente vai conseguir fazer isso. Então após isso ela tenta mais uma vez e vemos que o peão fica fora de controle. Após isso vemos toda a família reunida no sofá enquanto assiste TV. Nesse momento a mãe do protagonista diz a ele que ele fará 6 anos no ano que vem, e ela conta que já passou da hora dele frequentar o jardim de infância. O protagonista diz a ela que ele não precisa de uma coisa como essa. Então ela diz a ele que ele havia prometido que faria isso por ela. Vemos ele pensando que conseguiu não frequentar o jardim de infância, reclamando constantemente sobre isso. Mas ainda assim ele prometeu para sua mãe que ele iria pro jardim de infância quando ele tivesse 6 anos. Ele pensa que não acredita que tem que ficar preso entre crianças que choram facilmente e são barulhentas. Após isso nos é mostrado um apresentador dizendo que falta apenas 1 minuto pro final do ano. Ele conta que, como todos os espectadores já sabem, hoje é um dia que irá marcar a história da humanidade. Após isso nos é mostrado uma repórter dizendo que está no santuário Jeonmyo. Ela conta que aquele é o lugar onde todos os reis e rainhas da dinastia Joseon estão enterrados. E ela diz também que o novo capítulo da história da Coreia está para começar. O protagonista pensa que não é exagero chamar de um novo capítulo. Então nos é dito que depois que a humanidade entendeu como usar a Mana, as pessoas ficaram ocupadas usando o tempo todo. Foi então que elas não perceberam que quando a Mana é reunida, os monstros nascem a partir dela. E em 1999, antes do início do século 21, aquele acidente aconteceu. Um incidente catastrófico foi nomeado como o fim de um século. E devido a esse incidente, a Coreia perdeu 30% de toda a sua população. É dito que naquele período a humanidade sentiu medo até os ossos, e as pessoas tiveram que viver com a ameaça dos monstros que surgiram de repente. O governo e as leis existentes perderam seu poder em tal mundo, e o único poder que poderia derrotar os monstros era a Mana. Foi a partir disso que criou-se uma nova hierarquia no mundo, e as verdadeiras autoridades da Coreia, as pessoas ricas e os jogadores que possuíam uma forte Mana, dominaram esse mundo. Porém, quando eles finalmente afugentaram as autoridades atuais e emergiram como novas forças no mundo, muitos estragos já haviam sido feitos quando a situação se estabilizou. As cidades perderam suas conexões umas com as outras, e áreas isoladas não tiveram escolha a não ser esperar que os monstros destruíssem elas. Mas foi então que em uma Coreia que estava cheia de desespero, uma pequena chama foi acesa. Após isso, nos é mostrado uma mulher vestida com roupas cerimoniais. Então a irmã do protagonista diz que ela é muito bonita. Nos é dito que essa mulher era conhecida como a deusa Lim Gaeo, e ela, que costumava ser uma atriz famosa, se tornou a deusa de primeira geração que protegeu a Coreia. Ela possuía a habilidade de impedir que a Mana se tornasse desenfreada e o poder para dispersar a Mana. Então nos é dito que esse era um dom chamado de graça branca. É dito que todos os jogadores que protegem o altar se tornaram espadas que protegem a Coreia e são conhecidos como os 12 monarcas. Além disso, os jogadores são controlados pelo departamento de gerenciamento de Mana, mas a maioria dos jogadores irão criar clãs e trabalharão neles. É dito que, como uma pessoa que possui um dom raro que pode parar monstros e carrega a opinião pública da Coreia, a Lim Gaeo foi escolhida como um dos melhores jogadores, conhecido como os 12 monarcas. É dito que jogadores que se tornaram um dos 12 monarcas enquanto pertenciam a um clã utilizaram tanto a autoridade do departamento de gerenciamento de Mana quanto o poder do seu clã, e fizeram isso para ganhar o poder de controlar a indústria dos jogadores. Então nos é mostrado a Lim Gaeo dizendo para os monarcas que está ansiosa pela performance deles no futuro. Após isso, ela começa a recitar um cântico dizendo: ó deuses dos céus e da terra, por favor, nos deem a força para proteger este país. Após ela recitar o cântico, vemos que um brilho azul começa a emergir. A repórter diz que um casulo está se desenrolando diante deles agora mesmo. Ela diz que aquela é uma barreira hemisférica que impede que a Mana entre em destruição, e agora essa barreira está envolvendo os céus de Seul. A irmã do protagonista diz que ela quer ir até a varanda para poder ver isso. Então nos é mostrado ela fascinada enquanto olha pro céu. O protagonista diz que agora podem viver suas vidas em paz. Então a mãe do protagonista diz obrigada aos deuses. Nesse momento vemos que ambos começam a rezar, e a irmã dele diz que ela também quer fazer isso. Ela diz ao protagonista que deveria fazer isso junto com eles. Então o protagonista se pergunta para quem ele deveria rezar. Ele pensa que quando o mundo acabou naquela época, os deuses também morreram. Então nos é mostrado ele observando, e ele começa a perceber que o céu está ficando escuro de novo. Após isso, vemos a irmã do protagonista orando e pedindo por favor para que permita que a sua família viva feliz. Então o protagonista observa ela e ele sorri, pensando que sim, e nessa vida ele quer viver feliz com a sua família. Após isso, nos é dito que o protagonista finalmente havia completado 6 anos, e com isso o incidente que fez com que ele perdesse toda a sua família se aproximou. Então nos é dito que após ter feito 6 anos, o protagonista entrou pro jardim de infância. Então nos é mostrada a professora pedindo a atenção de todos e dizendo que o novo colega irá se juntar à turma hoje. Nos é dito também que o nome da professora é Tayo. Ela pergunta ao protagonista se ele não quer se apresentar pros seus colegas. Então ele diz num tom bem desanimado que seu nome é Noyeon-ha e ele tem 6 anos. Ele diz a todos que é um prazer conhecê-los, e a professora pergunta se ele não quer falar algo mais. Ela conta que ele foi breve demais e conta que acha que os outros querem ser seus amigos. Nesse momento, o protagonista pensa consigo mesmo que ele não quer ser amigo de criancinhas. Então após isso, nos é mostrado a Minji Palito perguntando a ele por que ela tá naquela classe. Então vemos que ela se levanta bastante irritada com ele. Nesse momento, a professora diz a eles para que não briguem, e ela conta que eles podem ter um tempo livre hoje até o almoço. Após isso, todas as crianças se aproximam dele, perguntando a ele onde ele mora, e uma garota pergunta se ele quer brincar de casinha com
com eles. Então a professora observa e ela pensa que acha que não precisa se preocupar. Algum tempo depois nos é mostrado o protagonista pensando que ele quase não pôde escapar da enxurrada de perguntas e ele não gosta de crianças. Após isso, ele lê uma placa dizendo Cantinho dos Livros de Criança. Vemos que ele entra na biblioteca e ele pensa que pelo menos ali está silencioso. Ele imagina que aqueles são livros infantis, mas ainda assim ele vai lê-los para poder passar o tempo. Então após isso, o protagonista se senta e vemos que havia uma menina próxima dele. Nesse momento, 3 garotos se aproximam e um deles pergunta se ela está lendo de novo. E ele pergunta para ela o que tem de tão divertido em ler livros. Ele pergunta a ela se por acaso ela ao menos tem amigos e pergunta por que ela está sempre sozinha. Nesse momento, vemos que a garota chama ele de Hyuki. Então ele arranca o laço do cabelo dela e pergunta por que ela usa aquilo e é muito brega. Ela pede a ele por favor para que devolva, já que foi o seu pai que deu aquilo a ela. Então o garoto diz que ele não quer e ele não vai devolver. Após isso, ele sai correndo e diz a ela que ela pode pegá-lo se quiser. Então nesse momento, ela pede a ele por favor para que devolva e o protagonista conta que isso é muito infantil. Vemos que o garoto pergunta a ele o que foi que ele acabou de dizer. Então após isso, o protagonista se levanta e chega perto dele, dizendo que aquilo é bastante infantil. Então após isso, o garoto insulta ele e parte pra cima tentando dar um soco. Nesse momento, o protagonista se esquiva na maior facilidade e dá uma rasteira nele. Após isso, ele apenas se aproxima dela e devolve o laço, dizendo que na próxima vez não deve deixar que eles tomem isso dela. Então nos é mostrado outro garoto no chão, indignado e perguntando se ele acha que pode sair dessa tão fácil assim. O protagonista pensa que é uma sensação estranha escutar isso de uma criança de 6 anos. Então vemos que ele encara o garoto com um olhar hostil e o garoto sai correndo, dizendo que na próxima vez vai pegá-lo. Após isso, a menina se aproxima dele, dizendo obrigada por ter pegado seu laço de volta. O protagonista pensa que a Minji e o Ryuki tem mais mana do que o normal, mas apesar disso, todas as outras crianças têm níveis normais de mana. Ele pensa que a próxima criança que deve ser analisada é aquela garota. Então vemos que o protagonista inspeciona a mana dela e ele fica bastante impressionado. Ele pensa que a quantidade de mana que ela possui é incrível e talvez tenha até mais do que a sua irmã. Então o protagonista pensa que além disso, ela também é muito boa controlando a mana para que fique em ordem ao invés de se espalhar por aí. Ele pensa que uma criança com tanto talento poderia ser um dos 12 monarcas no futuro, ou pelo menos a semente que os 12 monarcas nutrem. Mas ele pensa que antes nunca pôde ouvir o nome dela antes que ele regressasse. Ele pensa que mesmo que ela não tenha se tornado uma jogadora, ela teria sido muito famosa apenas pela quantidade de mana que ela tem. Então ele pensa consigo mesmo que não sabe o porquê e pergunta a ela se podem ser amigos. Então vemos que ambos apertam as mãos e ele pensa que nesse mundo mana é poder. Ele pensa que considerando o potencial que ela possui é vantajoso para ele se aproximar dela. Então vemos que ela agradece e diz a ele que serão bons amigos. Após isso, nos é mostrada a mãe do protagonista com um enfeite na roupa e ela agradece ao protagonista. Ele pensa que aquele é o cravo de papel que ele fez no jardim de infância e ele imagina que nesse caso ela deve ter aberto a sua mochila. Então vemos que ela também agradece a Eunai e conta que aquele é um cravo mais bonito do que um real. Vemos então que o protagonista se pergunta se aquilo realmente é um cravo e ele pensa que ela certamente é bastante ruim nisso. Vemos que nesse momento ela se aproxima do protagonista e conta que também vai dar um pra ele. Após isso, a mãe do protagonista diz que viu que ela fez 3 e pergunta se fez um pra Euna. Nesse momento vemos que ela fica bastante empolgada e o protagonista conta que na verdade é pra sua avó. Ele pensa consigo mesmo que antes que ele regressasse, sempre que o dia dos pais estava próximo, eles faziam cravos de papel na escola. E ele pensa consigo mesmo que era obrigado a ficar fazendo cravos por causa da aula, mesmo que seus pais já tivessem falecido. Ele pensa que os cravos sempre estavam todos amassados porque ele enfiava todos eles na sua mochila. E depois disso eles eram descobertos pela sua avó enquanto ela estava organizando a sua mochila. Ele pensa que então ela colocava os cravos no armário de sapatos, mas todos os anos que ele fez cravos, ele nunca deu diretamente um pra ela. Ele pensa consigo mesmo que achava que no momento em que ele desse pra ela um dos cravos, a saudade que ele tinha da sua família e o ódio que ele tinha por monstros poderiam desaparecer. Então ele se lembra que não mostrou pra ela nenhuma gratidão até o dia em que ela faleceu. E ele pensa que nessa vida ele realmente quer ter certeza de mostrar pra ela o quão grato ele é. De repente, o protagonista se lembra do dia 4 de maio. É dito que o governo decidiu abrir as ruas restritas. E isso foi feito para deixar os cidadãos se reunirem com suas famílias pro mês familiar que estava chegando. E em preparação para a aparição dos monstros nas novas estradas abertas, eles contrataram um grande número de jogadores. Ainda assim, por causa do Kraken que apareceu sem nenhum aviso, muitas pessoas acabaram sendo mortas. E então, no caminho para verem a sua avó naquele dia, sua família também foi de encontro ao Kraken e acabou sendo morta. Após isso, nos é mostrado o pai do protagonista dizendo que o feriado começa amanhã. Ele pergunta se nesse caso deveriam visitar a vovó. Então, após ter ouvido isso, o protagonista fica extremamente nervoso e ele pensa que não podem fazer isso. E ele imagina que nesse caso deve pará-los, custe o que custar. O protagonista se lembra que seu pai era um órfão solitário, então a única avó que ele possui é por parte da sua mãe. Ele se lembra que antes do retorno cresceu com a sua avó depois de ter perdido sua família inteira. E quando ele ficou esgotado emocionalmente e passou a viver como um fracassado, a sua avó cuidou dele até a morte. Nos é mostrado o pai do protagonista dizendo que não conseguiu visitá-la porque os arredores de Seul eram perigosos. E ele conta que será mais seguro esse ano, já que o governo fará manutenção das estradas. Nesse momento, o protagonista se aproxima com uma expressão bastante sombria. E ele pede aos seus pais por favor para que vejam sua avó na próxima vez. Vemos que nesse momento o pai e a mãe dele ficam bastante confusos. Então ela diz pra ele que ele até fez um cravo para entregar a sua avó esse ano. O protagonista conta que ele também quer ver a sua avó, mas deve ser em um outro dia. Vemos ele pensando consigo mesmo que não importa o que ele diga agora, ele não passa de uma criança. E é por esse motivo que ele deve agir como tal, para que seus pais não fiquem desconfiados. Após isso, ele desanimado que já é quase dia das crianças. E ele conta que quer ir até o parque de diversões e quer ir na barca. Ele conta que acha que será divertido, já que não é tão longe da sua casa. Então nesse momento, a irmã dele fica bastante empolgada e ela conta que também quer ir. O pai dele diz que parando pra pensar, nenhum deles foi ao parque de diversões antes. Então a mãe deles conta que é porque evitaram se aventurar
entrar mais por conta dos monstros. Então o pai dele diz que acha que não tem jeito e todos devem ir ao parque de diversões amanhã. A mãe dele diz que nesse caso irá fazer uns lanches e pergunta se tem alguma coisa em especial que eles queiram comer. Nesse momento, a irmã do protagonista conta que eles querem comer sanduíches e nuggets. Então o protagonista pensa que é isso. Enquanto ele não pode impedir o Kraken de aparecer, ele pode ao menos prevenir que a sua família vá de encontro a ele. E ele conclui que com isso será capaz de mudar o futuro. De repente, nos é mostrado o protagonista aparentemente preocupado. Então vemos a mãe dele atendendo ao telefone. Após isso, nos é mostrado ela preocupada e ela pergunta se aconteceu alguma coisa com a sua mãe. Ela diz que entende e agradece enquanto pede por favor para que cuidem bem dela. Nesse momento, o pai deles pergunta se aconteceu alguma coisa com a mãe dela. Então a irmã do protagonista pergunta o que está acontecendo. Nesse momento, vemos que a mãe do protagonista responde e ela conta que a sua mãe desmaiou. O protagonista fica bastante preocupado e ele pensa que isso é impossível, já que não aconteceu no passado. A mãe dele conta que não acha que ela esteja gravemente ferida, mas ainda assim ela não consegue ignorar isso e ela tem que ver a sua mãe. Então nesse momento, o pai do protagonista conta que ele vai junto, já que ele também está preocupado. Ela pergunta a ele o que fará com as crianças e ele conta que não tem como eles irem a um parque de diversões num momento como esse. E ele diz que assim que as estradas ficarem livres amanhã eles devem partir. Após isso, nos é mostrado o protagonista com uma expressão de desespero. Então a mãe dele se aproxima e conta que a sua avó não está se sentindo bem. Ela conta que sabe que querem ir ao parque de diversões, mas eles devem ir em outra hora. Então o protagonista pensa consigo mesmo que por ele ter tentado mudar o futuro, a sua avó acabou se ferindo. Ele imagina que se tentar mudar qualquer outra coisa, alguma coisa mais séria pode acontecer. E ele conclui que nesse caso não pode impedir a sua família de se encontrar com o Kraken. Então ele pensa em completo desespero que se esse é o caso, por que ele voltou pro passado? Ele imagina que isso não pode mudar nada, então isso não é diferente de antes. Mas então ele pensa consigo mesmo que na verdade tem uma pequena diferença e é ele. E além disso, esteve armazenando mana regularmente desde que era pequeno. Além disso, ele possui uma vasta experiência em batalhas de antes dele ter retornado. Então ele pensa que se não pode impedir sua família de encontrar o Kraken, ele deve achar um outro jeito. Vemos que ele diz a sua mãe que está tudo certo e ele acha que não tem o que fazer e deve ir ver a sua avó. Então de repente nos é mostrado o protagonista com um olhar de fúria e ele pensa consigo mesmo que vai enfrentar o Kraken por conta própria. Nos é dito que o departamento de administração de mana classificou todos os monstros nas seguintes categorias com base no nível de ameaça que eles representam. Começando pelo rank 9 estão os monstros que poluem o meio ambiente e causam epidemias. No rank 8 estão os monstros que representam uma ameaça física ao seu cotidiano. No rank 7 existem monstros que cometem crimes de nível médio como roubo e assassinato. No rank 6 há os monstros que paralisam a administração das cidades, seja individualmente ou formando grupos, ou então aqueles que invadem territórios humanos. Já no rank 5 estão os monstros que paralisam a administração das cidades, seja individualmente ou formando grupos, ou que possuem força ameaçadora equivalente. No rank 4 estão os monstros que controlam hordas de outros monstros, domesticam humanos ou ameaçam a prosperidade dos humanos. No rank 3 estão os monstros que paralisam a administração a nível governamental, sendo uma única entidade. E além disso, seres que causam danos equivalentes aos de um desastre. Além disso, há o rank 2, onde estão os monstros que paralisam a administração a um nível governamental, sendo uma única entidade e causam danos equivalentes aos de uma catástrofe. E por fim, temos o rank 1, onde estão os monstros que representam uma ameaça à existência da humanidade, sendo uma única entidade. O protagonista pensa que os Krakens são monstros de rank 3, e antes de retornar, na época que ele estava se graduando na academia, eles haviam sido rebaixados pro rank 4 por conta do aumento da eficiência dos jogadores. E ele pensa que os jogadores atualmente posicionados no evento são apenas de rank C e E. E ele pensa que infelizmente eles não estão no nível em que possam derrotar o Kraken. O protagonista pensa que é claro que ele também não consegue fazer isso no seu estado atual e ele só tem um objetivo. Ele pensa que até que um dos 12 monarcas apareçam para derrotar o Kraken, ele precisa ganhar o máximo de tempo possível. Então vemos ele pensando consigo mesmo que as únicas armas que uma criança pode ter são tesouros e uma faca utilitária. Ele pensa que gostaria de levar uma coisa mais eficiente consigo, mas se ela desaparecer, a sua mãe vai perceber. Então ele pensa que são armas realmente frágeis, mas se ele cobri-las com mana, elas causam um certo dano, até mesmo nos monstros. Após isso, nos é mostrado a irmã do protagonista perguntando a ele se ele já está pronto. Ela diz a ele que eles irão partir agora, então ele conta que sim, e ele já está indo. Após isso, nos é mostrado o trânsito e vemos todos eles no carro. A mãe do protagonista diz a ele que deveria dormir se ele estiver cansado. Após isso, vemos ele pensando consigo mesmo que antes do seu retorno, o Kraken apareceu quando estavam no meio da travessia da ponte de Seonsan. Ele pensa consigo mesmo que já está na metade da ponte e se pergunta por que ele ainda não apareceu. Então ele pergunta pra si mesmo, nervoso, se por acaso mais alguma coisa mudou. Após isso, ele começa a pedir por favor para que eles consigam atravessar em segurança. Mas logo após o protagonista ter pensado isso, vemos que a ponte acaba sendo explodida. Ele pensa consigo mesmo que aparentemente não é possível alterar o destino. Então nos é mostrado o protagonista em estado de alerta máximo. E ele pensa que como se estivesse rindo do seu desejo desesperado, ele finalmente apareceu. E nos é dito que aquele é um monstro de rank 3, o Kraken.